Eminente presidente, O ministro André Mendonça senta-se à direita na bancada. Tem pele branca, cabelos lisos, grisalhos, usa toga preta, terno azul marinho, camisa branca e gravata preta estampada. Especial à ministra Carmen Lúcia, nossa vice-decana, ao professor Paulo Boné Blanco, procurador-geral da República, senhores advogados, senhoras advogadas, servidores e servidoras e aqueles que nos acompanham, uma boa tarde. Senhor presidente, eu tenho algumas questões preliminares quanto ao objeto da discussão. Com a devida vênia a Vossa Excelência, e me valendo para pedir vênia a Vossa Excelência de Vossa Excelência, o voto oral que foi trazido e que consta de publicado em alguns sites de notícia e que eu tenho impresso, apontam no item 3. Para a compreensão geral do tema, para a compreensão geral, uma breve unificação da terminologia é conveniente. Descriminalizar significa deixar de tratar como crime. Despenalizar significa deixar de punir com pena de prisão, mas punir com outras medidas. Este é o sistema em vigor atualmente. Legalizar significa que o direito considera um fato normal, insuscetível de qualquer sanção, mesmo que administrativa. Então, eu convirjo com Vossa Excelência que nós não estamos tratando de legalizar. Então, que se extirpe qualquer dúvida a respeito disso. Legalizar ou despenalizar, o Congresso já o fez, pois deixou de tratar como crime. E eu me valho aqui do relatório do deputado Paulo Pimenta, que foi relator da matéria à época. Ele diz, nesse sentido, nos procuramos, no substitutivo, separar usuário ou dependente do traficante. Com relação ao crime de uso de drogas, a grande virtude da proposta é a eliminação da possibilidade de prisão para o usuário dependente, ou seja, despenalizou. Ressaltamos, prossegue ele, que não estamos de forma alguma descriminalizando a conduta do usuário, o que é, inclusive, o Brasil, inclusive, é signatário de convenções internacionais que proíbem a eliminação desse delito. O que fazemos é apenas modificar os tipos de penas a serem aplicadas ao usuário, excluindo a privação da liberdade. Então, o Congresso, de fato, já despenalizou. O que significa isso? Ao usuário de droga, que porta droga, não se priva mais da liberdade. Porém, a minha divergência é que, por hora, nós estamos tratando de duas questões. Uma, como bem apontou Vossa Excelência, é a necessidade de se estabelecer um critério objetivo para distinguir tráfico de uso. E aí há várias possibilidades de gramaturas que nós podemos estabelecer. Segunda questão é, de fato, a descriminalização. Que, salvo se houver um reajuste de votos e nós só formos debater a questão da quantidade para diferenciar, eu entendo que nós estamos tratando da descriminalização também. Eu resgato os debates havidos na última sessão, logo após o voto do ministro Cristiano Zanin. Naquele momento, disse o ministro Alexandre de Moraes, presidente, à época, ministra Rosa Weber, só um esclarecimento. Pelo que eu entendi da posição do ministro Cristiano Zanin, nós podemos separar em dois pontos. O primeiro ponto seria a questão da descriminalização.
Mas o segundo ponto, o eminente ministro Cristiano Zanin acompanha a todos quanto à necessidade de fixação de um quantitativo para diferenciar uso do tráfico. O ministro Cristiano Zanin responde: exato. Ministro Alexandre, no prosseguimento, ele, ministro Cristiano, não descriminaliza, mas ele separa o usuário de traficante. Adianto que eu vou seguir em pauta, essa mesma linha. Recurso extraordinário 635659. Não descriminalizar. Ministros retomam Salvo, repito, se houver um julgamento que pode descriminalizar porte de maconha para consumo próprio. Estamos, sim, tratando de descriminalização. Quem vota é o ministro André Mendonça. Ministro André, nós não temos uma divergência de substância, é que todos nós, Ministro Luiz Roberto Barroso. do relator, nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Certo, mas com qual consequência prática que não seja quebrar a primariedade desses jovens, geralmente são jovens? Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, primeiro, há sim a retirada de uma pena, que é a prestação de serviço à comunidade. Sim. Sob a minha ótica, tem uma finalidade propedêutica e preventiva importante. Esse é um primeiro aspecto. Quanto à questão da reincidência, se o ponto é esse, eu acho que nós não precisaríamos partir para esse caminho. Não é a reincidência. É que para um jovem pobre que está procurando emprego, se constar da certidão de antecedentes dele que ele não é mais primário, ele tem uma dificuldade a mais na vida, numa vida que já é difícil. Quanto a isso, eu também não teria divergência. O artigo 28, parágrafo 4º, diz que, em caso de reincidência, as penas previstas no incisos 2 e 3 do caput, ou seja, em caso de perda da primariedade... Eu não estou falando de reincidência, estou falando para a vida normal. Quer dizer, ele quer um emprego, e aí vão pedir a certidão dele de bons antecedentes e vai constar um registro penal por drogas. E, por via de consequência, a vida dele está prejudicada. Toda a discussão que nós estamos... Desculpe, presidente, desculpe-me. Toda a discussão... Ministro Gilmar Mendes. E eu fui o primeiro a votar lá atrás. Nós estamos falando de fatos que começaram, o julgamento que começou em 2015, portanto, já lá se vão alguns anos. Era, fundamentalmente, se inspirar, de alguma forma, até no direito comparado, no direito português, que faz um distinguishing de maneira muito clara entre a questão posta na esfera penal e a questão posta em outras esferas. E, por isso, inclusive, no sistema português, se fez uma separação para não mandar esse usuário, normalmente jovem usuário, como disse o presidente, para uma delegacia e nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de droga. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Gilmar. Não vamos mandar para a delegacia, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz. Claro que vão continuar... A autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Essa é a proposta do modelo. Eu entendo. Ministro Alexandre trouxe aqui. Veja, eu não quero cometer uma interrupção em relação ao seu voto. Imagina, também. Mas o ministro Alexandre trouxe aqui os dados, inclusive em série, de delegacias da capital que adotam critérios díspares. Quanto a isso, eu estou extremamente de acordo a tudo. Para considerar alguém como usuário ou traficante, produzindo, portanto... Isso é maléfico. Uma papel que resulta... Aqui, a proposta é dizer, aquele que for usuário, ele precisa de tratamento. Nós temos o usuário de drogas leves,
que deve ser advertido, eventualmente diálogo com a família, nós temos usuários que podem precisar de internação. E por isso o sistema permite, por isso também se faz aqui um apelo ao legislador para que se faça até a internação, o tratamento. Porque, claro, recentemente o ministro Alexandre foi relator de uma situação envolvendo pessoas na Cracolândia. Não era esse o objeto do debate, mas nós sabemos que pessoas se tornam usuários e completamente dependentes. Então, a abordagem era... Esse é um debate legítimo, ministro Gilmar. A única questão é uma questão... Ministro André Mendonça. Descriminalização. Pelo menos sejamos honestos em admitir isso. É uma tese de um lado, é uma tese de outro, mas é isso do que nós estamos... Sim, mas deixa de ser infração penal, continuando a ser um ilícito aqui administrativo. Por isso que, inclusive, propus uma interpretação conforme. O que, com a devida vênia, é uma descriminalização. É porque, assim... Ministro Barroso. A palavra, ela produz um efeito, ministro André. Pois não, perdão, ministro Barroso. É só uma questão... talvez seja menos uma questão semântica e mais uma questão de percepção. Quando fala descriminalização, parece que nós estamos dizendo que não tem problema. E não é isso que nós estamos fazendo. Não é recreio. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas, veja, nós entendemos a posição de Vossa Excelência e eu devolvo a palavra para continuar. Até porque eu justifico isso. Pois não, ministro Alexandre. Ministro Alexandre. Permite eu... Ministro Alexandre de Moraes. Aqui, até porque eu trouxe... À direita na bancada. Tese, o ministro André está correto. Nós não estamos legalizando, ou seja, dizendo que não poderá haver consequências, mas nós estamos descriminalizando. Então, é importante o debate, a minha posição é contrária do ministro André, mas eu preciso me manifestar nesse sentido, porque o primeiro item da minha tese é exatamente isso, não tipifica o crime previsto no artigo 28. Isso. Então, nós não estamos legalizando, como o presidente disse. Com o que eu concordo. Mas estamos descriminalizando. Não é mais crime. O ministro Alexandre de Moraes tem pele clara, completamente calvo, usa toga e terno pretos, camisa e gravata azuis. Estamos mantendo como ilícito administrativo. Ministro Gilmar. O legislador, inclusive, fazer todo um tratamento e daí a necessidade de que as autoridades de saúde pública passem a focar essa temática. O ministro André e ministro Alexandre, é fato que, tecnicamente, a gente está descriminalizando. Tanto que eu falei, nosso problema é um pouco mais de sonoridade das palavras. Ao falar descriminalizar, gera-se a confusão que eu tentei desfazer ao início. Porque descriminalizar pode parecer que é legalizar. Então, nós estamos dizendo que deixa de ter uma sanção penal e passa a estar sujeito a medidas administrativas. Esse é o fato. Eu acho que os votos caminharam na sua maioria, salvo o ministro Zanin nesse sentido. Mas essa questão é importante pelo seguinte, ao descriminalizar... Ministro Alexandre. Você não pode entrar no domicílio de alguém que esteja com maconha para uso próprio, porque não é flagrante delito mais. Então, é importante isso, para quem nos ouve saber qual a consequência. O que também... Ao seguir, se a maioria seguir a questão colocada pelo ministro Gilmar, o que também não permite que a pessoa fume maconha dentro do cinema. Não. Então, são coisas diversas. Agora, a polícia não poderá invadir domicílio legalmente, como pode no caso de ser crime, estar em depósito o crime, não será mais flagrante delito. Por isso que é descriminalização. E nem haverá uma liberação para o sujeito instituir, como em Amsterdã, um coffee shop para fumar maconha. Exatamente. Não é disso. Agora, por gentileza, presidente, se puder... Ministro Gilmar, então, Vossa Excelência... Ministro Luiz Fux, à direita na bancada. De infração penal para ilícito administrativo, Vossa Excelência se referiu ao legislador fazer a conformação de como é que se vai proceder. O ministro Fux tem pele branca, cabelos grisalhos lisos e volumosos. Agora,
Usa toga e terno pretos, camisa branca, gravata preta e branca estampada. Nós convergimos, em princípio, para 60 gramas. É isso que está na mesa por enquanto. Isso, porque Tá bem, não. houve tanta discussão sobre isso que nós ficamos de fazer ajustes. O ministro Alexandre trouxe considerações do ministro Barroso, que Minha proposta era 100. se inspirou até na construção do ministro. E aqui eu só queria chamar a atenção... Que é na Espanha. Que aqui tem recomendações para o CNJ para tomar providências quanto ao juízo competente em relação a essa matéria, que não seria, nesse caso, juiz penal, mas um juiz civil, e também medidas relativas ao SUS, para tratar o tema no contexto da saúde pública. Ministro André, Vossa Excelência tem a palavra. Desculpe, Ministro André. Não, isso para mim... Pois não, ministra Carmen. Não, eu sei que cada... Ministra Carmen Lúcia, à direita na bancada. E não deixa que Vossa Excelência comece o voto, mas Eu só não para ia responder abordar isso, mas nos últimos dias a terminologia ficou no ar para mim. Pois não, ministra Carmen. Não apenas porque Vossa Excelência fez uma indagação ao senhor presidente sobre as consequências. Ministra Carmen de tem ilícito penal para o pele ilícito branca, civil, cabelos que grisalhos, lisos e seria, curtos, na altura do por pescoço, exemplo, veste só toga a preta residência. sobre Não. blazer bege e Apenas blusa branca. Também trazendo a chega ao que o presidente já respondeu, o ministro relator também. Por exemplo, com base na caracterização do artigo 28 da Lei 11.343 como ilícito penal, a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que haveria caracterização da posse como falta grave para aquele que, mesmo que já esteja num regime semiaberto ou num regime aberto, como é falta grave, isto importa para outros dados da vida dele. Isto tem importância e foi jurisprudência nossa que firmou isso. Apenas para essa chega. Agradeço, ministra Carmen, e até para trazer alguns esclarecimentos sobre esse ponto, é uma questão, vamos dizer assim, um pouco lateral. Ministro André Mendonça. Mais importante de abordar. O STJ tem um compilado de jurisprudência sobre a lei de drogas. Em pauta, recurso extraordinário número 635659. Ele diz que as contravenções penais puníveis com pena de prisão simples não geram reincidência, mostrando-se, e a partir disso, mostrando-se desproporcional, portanto, desproporcional que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da Lei 11.343 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com penas privativa de liberdade. Há um julgado no âmbito da segunda turma, relator ministro Luiz Edson Fachin, no HC, agravo regimental no recurso ordinário em HC 178.512, onde consta do acórdão reincidência assentada em anterior registro da incidência do artigo 28, ilegalidade. Então, já por maioria, eu fui vencido, eu, ministro Cássio, nesse julgamento, mas até em função do estudo que fiz para o presente julgamento, eu entendo, adianto que essas questões todas nós poderíamos salvaguardar, independente de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28. Ou seja, o único efeito que eu entendo plausível dessa reincidência seria para fins da própria nova aplicação no âmbito do artigo 28. Não poderia ter nenhum outro efeito, além de, olha, eu apliquei uma prestação de serviço à comunidade, uma medida educativa, eu faço um reforço dessas medidas em caso de reincidência. Mas não haveria extrapolamento, seja para a questão de tráfico de drogas, para questões de primariedade em outros ilícitos, para questões de cerceamento de direitos outros ou restrição a direitos em relação ao usuário. Ou seja, eu daria um tratamento mitigado à questão da primariedade ou não, restrita ao 28 e sem nenhum efeito externo em relação a isso. Mas eu só fiz essa menção, ministro, exatamente porque esta é a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal Federal até aqui. A senhora tem razão. Caracterizada exatamente com base na natureza do Ministra ilícito que Carmen nós Lúcia. consideramos. Claro que a jurisprudência pode mudar e, principalmente,
a partir de uma conclusão aqui. Se for a de Vossa Excelência, será mantida, ainda que, para tanto, precise se formar uma outra jurisprudência, ou, se a tese vencedora for do relator, essa jurisprudência terá sido superada. Apenas por isso. Em pauta, ministros retomam julgamento que pode descriminalizar porte de maconha para consumo próprio. Vota o ministro André Mendonça. Não só me ajudam na delimitação do objeto do meu voto e da matéria tratada, mas ajudam a sociedade a também compreender o que nós, de fato, estamos tratando hoje. Senhor presidente, eminentes pares, indo ao voto propriamente dito, eu farei uma imagem na sociedade falsa, e isso acho que é unânime de todos já se manifestaram, de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha. Há várias matérias de imprensa, falas nesse sentido. Que não faz mal? Há pessoas que não têm essa dimensão precisa, não é o que nós pensamos. Não, acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa. Talvez menos do que o cigarro. Essa que é a discussão, mas algum tipo de Ministro Luiz Roberto Barroso. Eu vou trazer à luz do meu voto justamente que causa danos sérios e maiores que o cigarro. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso é importantíssimo para nós melhor delimitarmos a quantidade. Conforme a gradação dos riscos à saúde, eu também tenho que melhor mensurar a questão da quantidade. Então, nesse sentido, eminentes pares, eu solicitei uma expressão, mas pedi gentilmente, e alguns professores trouxeram estudos valiosíssimos sobre a matéria. Permitam-me destacar o professor Jorge Alac, que é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde do Homem, do Instituto de Estudos Avançados da USP, acerca especificamente da maconha e outros produtos dela derivados. Conjuntamente com ele, a professora Ana Cecília Peta Roselli Marques, médica psiquiátrica, doutora em ciências pela Unifesp, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. O doutor Sérgio Nicastri, também médico psiquiatra, doutor pela USP, mestre em saúde pública pela Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e o professor Arthur Guerra de Andrade, que é professor e médico psiquiatra na Faculdade de Medicina do ABC e também da do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e coordenador do programa Redenção na Cracolândia. Eles apresentaram um estudo bastante extenso, eu vou fazer referência a alguns pontos. Dizem referidos especialistas: quando a maconha é consumida inalada, age por meio da liberação de componentes canabinoides que se ligam aos receptores, muitos papéis já foram atribuídos a esse sistema, etc. O principal princípio psicoativo e com potencial dependógeno é o delta-9-THC, que é muito mais abundante e ativo que o delta-8-THC, ambos com concentração entre 12% e 39% para as plantas cultivadas, e até 99% no caso de cigarros eletrônicos. Estima-se conservadoramente que 9% das pessoas que experimentam essa droga desenvolve dependência. Quase 10% que experimentam desenvolve dependência. Reconhecer o transtorno por uso de substância é importante, pois ela pode aumentar o risco de transtornos psiquiátricos graves, como esquizofrenia
outras psicoses, bipolaridade, depressão, ansiedade, transtornos de personalidade e distúrbios na esfera sexual e reprodutiva. Não perceber essa lesividade reforça a crença sobre o baixo risco da maconha e pode minimizar os seus efeitos nocivos. Fumar maconha, transformar maconha em alimentos ou cosméticos como se fosse um produto qualquer, vai além do usuário e pode atingir a família e a sociedade. O número de crianças intoxicadas por ingestão acidental que chegam na emergência, os acidentes de trânsito, os adolescentes sob efeito da substância, expostos a relacionamento sexual inseguro e, como consequência, uma gravidez indesejada ou a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Em pauta, ministros retomam um julgamento que pode descriminalizar porte de maconha para consumo próprio. Vota o ministro André Mendonça. A motivacional, a queda acentuada da fertilidade masculina e do libido, com graves consequências na vida sexual e reprodutiva, além de cognitiva. Comprometimento na vida escolar, universitária, acadêmica, laboral, familiar e social, entre outras. Repercussões observadas nos estudos vêm aumentando. O uso crônico da maconha tem sido associado com aumento de taxas de ansiedade, depressão, bipolaridade e esquizofrenia, com uma única inalação sendo responsável por desencadear esquizofrenia em 13% dos casos, e que vai se perpetuar pela vida toda de indivíduos que, sem este gatilho, nunca manifestariam. Em relação a jovens e adolescentes, dizem os especialistas e professores, a adolescência é um momento de maior vulnerabilidade e muitos fatores podem favorecer a experimentação e a manutenção do uso de substâncias. Quanto mais cedo e frequente e prolongado o uso, maior a vulnerabilidade para problemas. Estudos mostram que os indivíduos têm iniciado o uso bem mais cedo e a concentração de delta-THC, principal componente da planta com poder dependógeno, aumentou muito. A maconha dos anos 60, difundida no Festival de Woodstock, tinha algo ao redor de 2 a 3% de THC. Hoje, a concentração alcança até 12 vezes mais do que há 60 anos. E é 30% maior do que há 20 anos, demonstrando um claro direcionamento para plantas mais psicoativas e que irão criar maior dependência nos usuários e os torna mais suscetíveis a desenvolverem complicações médicas. Um outro estudo na Nova Zelândia, conduzido em parte por pesquisadores da Duke University, mostrou que pessoas que começaram a fumar maconha na adolescência e que tinham transtornos pelo seu uso, perderam em média 9 pontos de QI, entre as idades de 18 e 38 anos. O uso precoce, antes dos 18 anos de idade, também traz uma série de prejuízos ao QI verbal, ao QI em larga escala, e o uso frequente da maconha entre os jovens multiplica por 5 vezes a chance de gerar depressão e ansiedade ao longo da vida. Sendo que esses sintomas podem, além da ação direta da maconha, estar associados a eventos psicossociais, como, por exemplo, fracasso, abandono escolar, desemprego e crime, e podem levar a taxas mais elevadas de transtornos mentais. A hipótese que o uso precoce da maconha está associado ao aumento de anomalias morfométricas, eletrofisiológicas e cognitivas entre usuários adultos foi confirmada. Usuários ocasionais de maconha que fumavam uma vez ao mês, de ambos os sexos, mostraram alterações na cognição. A maconha é mais prejudicial para o desenvolvimento neuropsicomotor quanto mais cedo ocorrer o seu início de uso, quanto mais anos de uso e quanto maior a concentração de THC.
O impacto da maconha na gestante e no feto. No caso das mulheres gestantes ou em período de amamentação, apesar de todas as recomendações médicas indicarem que a maconha e seus derivados não sejam usados neste período, os dados demonstram uma situação muito diferente. Estudo publicado no Canadá indica que 14% de mulheres grávidas, 14%, relataram o uso pesado de maconha durante o período do primeiro trimestre de gravidez. Ainda no caso de gestantes, um estudo apurou que 70% dos locais, espasmem, 70% dos locais de venda legal de maconha, consultados no Colorado, indicaram o uso de maconha para mulheres grávidas, como forma de tratamento de enjoo. No feto, as repercussões no desenvolvimento fetal pelo consumo no período pré-natal são relatadas. A exposição intrauterina à maconha pode determinar alterações na vida adulta, inclusive a predisposição para o consumo de droga. Altera-se o desenvolvimento neurológico do feto. Gera-se hiperatividade, déficit cognitivo, mudança nos receptores dopaminérgicos, o aumento da concentração do delta-9-THC no ambiente intrauterino produz alterações graves que irão se perpetuar para a vida adulta. Ocorre também um predomínio de defeitos congênitos associados ao sistema nervoso central, ao sistema cardiovascular, fissuras orais, membros, sistema gastrointestinal e trato reprodutivo e sexual, particularmente o masculino. O uso da maconha no início da gestação parece estar associado com o risco aumentado de anencefalia. Também se verificam alterações no desenvolvimento do comportamento emocional nos recém-nascidos, que foram submetidos à exposição da maconha durante a gravidez, com alterações mensuráveis na área mesocórtico-límbica cerebral. Diversas pesquisas indicam o preocupante declínio da percepção de grave risco em fumar maconha, e a preocupação ainda maior, pois neste declínio normalmente precede a elevação do uso e o consumo da droga, ou a continuidade do seu uso, mesmo durante a gravidez, lactação e principalmente nos adolescentes. Agora, considerações sobre o fumo da maconha na capacidade... Ministros retomam julgamento que pode descriminalizar porte de maconha para consumo próprio. Quem vota é o ministro André Mendonça. Visão, coordenação, memória, motivação e julgamento. Considerações sobre o fumo da maconha e o risco a manias, hipomanias, suicídios e outros transtornos mentais. Existem moderadas evidências da associação entre o uso da maconha e sintomas de mania e hipomania em indivíduos diagnosticados com transtorno afetivo bipolar, incidência aumentada de ideação suicida e alta incidência de tentativas de suicídio entre consumidores pesados, além do aumento da incidência em suicídios concluídos. A precipitação ou agravamento dos episódios de depressão e bipolaridade dificulta na recuperação dos sintomas afetivos, maior número de internações, piora na adesão ao tratamento, risco aumentado de suicídio, maior agressividade e pobre resposta aos tratamentos com lítio que estão associados ao consumo da maconha. Transtornos de ansiedade podem ocorrer entre usuários infrequentes, como também após o primeiro uso e na fase de desencorajamento ou de abstinência.
Ainda no caso de gestantes. No caso de gestantes, um estudo apontou que 70% dos locais de venda de maconha consultados no Colorado, 70%, indicaram o uso para mulheres grávidas como forma de tratamento de enjoo, como eu já disse. Há aqui gráficos que demonstram a evolução dos índices de THC. Considerações sobre o impacto da maconha em acidentes e mortes de trânsito. Motoristas com altas doses de THC são mais perigosos do que aqueles que tomam uma dose baixa de álcool. Dirigir sob o efeito de maconha levou a um aumento significativo de acidentes de trânsito e mortes nos estados americanos que liberaram o uso. O estado do Colorado registrou expressivos aumentos de morte em acidentes de trânsito envolvendo motoristas testados positivos como usuários de maconha. No Brasil, mesmo sendo proibida, a presença da maconha foi detectada em terceiro lugar, depois do álcool e da cocaína, em condutores envolvidos em acidente. A questão da arrecadação de impostos. No caso da maconha, segundo o Centennial Institute, no estado do Colorado, para cada dólar arrecadado em imposto de maconha, o estado gasta aproximadamente 4,5 dólares para mitigar os efeitos da legalização. Quase todos os estados que legalizaram a maconha ficaram aquém das metas iniciais de receita. Em Massachusetts, o primeiro ano de receita fiscal das vendas de maconha foi menos da metade dos 63 milhões de dólares previstos, antecipados. Enquanto a receita tributária da maconha na Califórnia não cumpre a sua meta, os defensores da indústria estão pressionando os legisladores a reduzirem os impostos. Considerações sobre o mercado negro num ambiente legalizado. Na Califórnia, o mercado negro da maconha cresce 10 vezes mais do que o mercado legalizado. Entre 70% e 80% dos locais supostamente legalizados de comercialização da maconha produzem e vendem o produto de forma ilegal. Segundo dados da IDITA, que é a região High Intensity Drug Trafficking Areas, o número de laboratórios clandestinos nessa região subiu de 2020, de 11 para 91 laboratórios em 2021. Me detendo aqui um pouco, agora em organismos internacionais. Relatório Mundial de Drogas de 2022 do Escritório das Nações Unidas sobre as Drogas e Crime. 2022. Diz o relatório: a proporção de pessoas com transtornos psiquiátricos e suicídios associados ao uso regular de cannabis aumentou, juntamente com o número de hospitalizações. Cerca de 40% dos países relataram a cannabis como a droga relacionada ao maior número de transtornos relacionados ao uso de drogas. A cannabis permanece a droga mais amplamente utilizada em todo o mundo. Os danos relacionados ao uso da cannabis estão cada vez mais evidentes na população em geral na Europa Ocidental e Central. Houve um aumento significativo nas admissões de tratamento relacionados ao uso de cannabis. Em 2019, cerca de 35% de todas as pessoas que ingressaram em serviços especializados de tratamento de drogas na União Europeia foram por conta do uso da cannabis. 35%. Mais da metade dos clientes de primeira vez estavam usando droga
a droga diariamente. Mais da metade que experimentaram chegavam a usar a droga diariamente depois. A cannabis também foi a substância mais comum relatada em salas de emergência, onde estava presente em 26% dos casos de toxicidade aguda por drogas. Em um estudo caso-controle realizado em 11 países locais no Brasil, Inglaterra, França, Itália, Holanda e Espanha, envolvendo pacientes apresentando o primeiro episódio de psicose e população adulta dos mesmos lugares, o uso de cannabis foi associado a uma probabilidade 3 vezes maior de transtorno psicótico, em comparação com indivíduos que nunca haviam usado a droga. Como exemplo, em nível de país, observou-se também um aumento no uso de cannabis muito maior e um aumento muito maior nos danos relacionados a cannabis na Alemanha. O uso de cannabis no último ano, naquele país, diz o relatório, aumentou especialmente desde 2013, em 50%. Enquanto isso, as admissões relacionadas a transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cannabis aumentaram consideravelmente entre 2000 e 2018. E as admissões para transtornos psicóticos relacionados a cannabis quadruplicaram. Diz o relatório da ONU também sobre a percepção dos danos causados pela cannabis em locais onde ela foi legalizada. A pesquisa da UNODC mostrou que a percepção dos danos causados pela cannabis diminuíram nas áreas onde ela foi legalizada. Ou seja, diminui a percepção de risco. Não à toa tem havido esse aumento exponencial do uso. Mudanças no uso da maconha pela população adulta após a legalização. Diz o relatório da ONU. O uso de cannabis e a frequência do uso de cannabis aumentaram nos países e jurisdições estaduais que legalizaram o uso não medicinal da cannabis. O uso de cannabis no Canadá e no Uruguai também aumentou após a legalização. Mudanças no uso da maconha por adolescentes após a legalização. Nos últimos anos, o uso de cannabis, especialmente o diário... Em pauta, recurso extraordinário 635659. No último ano, mais que dobrou entre os estudantes do ensino médio, enquanto a prevalência no último mês triplicou. Alteração na extensão do uso da cannabis entre mulheres grávidas após a legalização. Em geral, a tendência de aumento do uso da cannabis entre a população adulta também se reflete no aumento do uso de cannabis entre mulheres em idade reprodutiva, incluindo mulheres antes, durante e após a gravidez. A literatura científica documentou os potenciais efeitos adversos do uso de cannabis durante a gravidez nos resultados de saúde perinatais e infantis. Observa-se que a percepção do uso de cannabis entre as mulheres grávidas pode estar diminuindo, em consonância com a legalização, a percepção do malefício do uso. E, em alguns estados, os estabelecimentos foram capazes, diz o texto, de recomendar cannabis para mulheres grávidas para aliviar sintomas relacionados à gravidez. Nos Estados Unidos, o uso de cannabis entre mulheres em idade reprodutiva e entre mulheres grávidas aumentou significativamente. Dados combinados de pesquisas no período de 2016 a 2018, do Sistema de Monitoramento de Avaliação de Riscos na Gravidez, coletados de quase 37 mil mulheres nos Estados Unidos, mostraram que residir em um estado com uso não medicinal de cannabis legalizado estava significativamente associado a uma maior prevalência
de qualquer uso de cannabis antes, durante e após a gravidez. Por exemplo, no estado do Colorado, o uso de cannabis entre mulheres antes e durante a gravidez e no pós-parto aumentou consideravelmente desde a legalização. Sobre a questão de suicídio, diz o relatório da ONU. Pesquisas mostram que a depressão está associada ao uso de cannabis e à frequência do uso de cannabis. As taxas de suicídio nos Estados Unidos aumentaram entre 2002 e 2018, especialmente entre as pessoas de 18 a 34 anos. E as taxas permanecem mais altas em estados que legalizaram a cannabis do que em estados que não o fizeram. No Colorado, a proporção de suicídios... Em pauta, ministros retomam julgamento que pode descriminalizar porte de maconha para consumo próprio. Quem vota é o ministro André Mendonça. Em contraste, a proporção de suicídios em que o álcool estava presente aumentou apenas ligeiramente, de 35% para 40%. No geral, nos Estados Unidos, o transtorno de uso da cannabis no último ano, o uso diário de cannabis e também o uso não diário de cannabis estavam associados a uma maior prevalência de ideação suicida, planos e também tentativas de suicídio, com prevalência significativamente maior entre as mulheres. Um estudo de ambiente de unidade de emergência hospitalar canadense observou que, no período pós-legalização, houve um aumento significativo do uso da cannabis entre pacientes que procuravam consultas com psiquiatra, especialmente entre 18 e 24 anos. Legalização de cannabis e manutenção do mercado ilegal, diz o relatório da ONU. Em 2021, quase metade dos canadenses obtiveram sua cannabis para uso não medicinal de uma fonte não licenciada ou ilegal. No Uruguai, até fevereiro de 2022, de 158 mil usuários, só 69 mil, ou seja, menos da metade, compravam do mercado legal. Em 2019, na Califórnia, o mercado ilegal de cannabis foi considerado responsável por cerca de 3/4 das vendas. Dados da Statistics Canada, é um relatório da Agência Nacional de Estatística do Canadá. A legalização a partir da Cannabis Act, C-45, entrou em vigor no Canadá em 17 de outubro de 2018. No ano de 2017, que antecedeu a legalização, 14,8% da população com 15 anos ou mais reportou ter consumido a maconha naquele ano. 14 em 17. Em 2018 foi para 20%, em 2021, 22%. Um aumento em 2 anos de quase 50%. Relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes para 2022. É um órgão independente de monitoramento para a implementação das convenções internacionais de controle de drogas das Nações Unidas. Foi estabelecido no ano de 1968, de acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961. Diz o relatório, que é do ano de 2022. A legalização não conseguiu superar os problemas mais urgentes, como o aumento das taxas de consumo, a criminalização de um número excessivo de pessoas que usam drogas, o crescente mercado ilícito e a expansão do crime organizado. Nas jurisdições que legalizaram a cannabis, o consumo permanece mais alto do que nas jurisdições que não o fizeram, e a prevalência parece aumentar rapidamente.
com consequências notáveis para a saúde e para a sociedade. Isso faz a maconha. Isso faz fumar a maconha. É o primeiro passo, se é para dar um primeiro passo para o precipício. Falar um pouco sobre as taxas. 1 grama de maconha, diz o estudo dos professores da USP, que eu me referi, produz em média 3 cigarros, 3,4, considerando 0,29 gramas por cigarro. 10 gramas, 34. 25 gramas, 86. 60 gramas, 206 cigarros. 100 gramas, 344 cigarros. Falar um pouco sobre plantio. Em pauta, recurso extraordinário 635-659. STF retoma a discussão sobre porte de maconha. Pois uma única planta, dependendo da variedade e das condições de cultivo, pode produzir uma única planta, até 600 gramas, em um período de 6 a 8 semanas. Ministro André, nós começamos mais tarde e, portanto, de minha parte... Ministro Luiz Roberto Barroso. ...continuasse, e se algum colega tiver que atender a audiência, sinta-se à vontade, mas acho que nós otimizaremos o tempo se continuarmos a ouvi-lo. Vossa Excelência já distribuiu o voto escrito, de modo que vamos atravessar o intervalo. Tá ok. Tá bem? Uma única planta produz até 600 gramas de 6 a 8 semanas, considerando as condições climáticas na Europa. Diz o estudo, o Brasil possui condições climáticas muito mais favoráveis ao cultivo e ao desenvolvimento de plantas de sistema fotossintético tipo X, C3, como a cannabis sativa, maconha. E, sendo assim, é de se esperar níveis de produtividade muito superiores de forma contínua anualmente para as mesmas variedades indicadas em condições europeias. Nessas condições brasileiras, tomando-se como referência... Vista geral dos ministros reunidos no plenário. De 6 plantas fêmeas... O ministro André está à direita na bancada em formato da letra U invertida. Podem produzir de forma contínua anualmente 1.800 gramas de maconha por mês. 1.800 gramas por mês. O que equivaleria a 6.200 cigarros. Por tudo isso, eu entendo, em síntese, que a questão da descriminalização, que é o que nós estamos tratando com a devida vênia aos entendimentos em contrário, é uma tarefa do legislador. Nós vamos jogar para um ilícito administrativo. Qual autoridade administrativa? Não é para conduzir para a delegacia. Ministros retomam julgamento que pode descriminalizar porte de maconha para consumo próprio. Ainda que seja uma medida restritiva. Vota o ministro André Mendonça. Na prática, nós estamos liberando o uso. Ante o exposto, acompanho o eminente ministro Cristiano Zanin para negar provimento ao recurso extraordinário. Proponho ainda a seguinte tese. 1. É constitucional o artigo 28 da Lei 11.343. Todo o debate trazido na repercussão geral é saber se o uso
ofenderia a questão da vida privada. A privacidade da pessoa, a liberdade da pessoa. Esses dados que eu trago demonstram o seguinte: não se trata de vida privada. Se trata de danos sérios à saúde, aumento de suicídio, aumento de acidentes. E os números indicam que ainda houve aumento do uso. Estabeleço o prazo de 180 dias para que o Congresso Nacional fixe os critérios objetivos para diferenciar aquele que porta a droga para consumo pessoal, que é o que diz o artigo 28, do traficante de drogas, que diz respeito ao artigo 23. Parâmetros esses que não impedirão que, no caso concreto, seja afastada a presunção mediante a fundamentação idônea da autoridade. É aquilo que a gente já conversou. Tem balança, está vendendo, não está vendendo. Em complemento, com vista a estancar, de forma provisória, até que o Congresso Nacional delibere sobre o tema, que eu confiro uma interpretação conforme ao artigo 28, inciso 2, da Lei de Drogas, para que, nós diferenciemos o usuário do traficante a partir de 10 gramas. Por que 10 gramas? Veja, não estou votando para liberar a droga. Até aí ninguém está votando. Mantém-se o crime, esse é meu voto, mantém-se o crime de uso. Ninguém vai para a cadeia, o que já há muito tempo, é isso que está previsto. Ninguém hoje pode ir para a cadeia por usar. O que acontece é uma distorção que foi muito bem trazida ao debate pelo ministro Alexandre de Moraes, porque não há um critério minimamente objetivo para diferenciar o usuário do traficante. Considero eu, salvo deliberação posterior do Congresso Nacional, que até 10 gramas, ou seja, 34 cigarros, o que já não é pouco, dá para se admitir, não é nem que é uso pessoal, que ele não é traficante. O sujeito sair de casa com 34 papeletes de cigarro, vai fumar maconha bastante durante o dia. Mas considero razoável que ele não seja imputado como traficante. Normalmente os papeletes são aí, à venda 5 gramas. 25 gramas já são 86 cigarros. Eu já não consigo, com devida vênia os entendimentos em contrário, chegar a tanto. Tal presunção das gramas, logicamente, poderá ser desconstituída no caso concreto, com base numa fundamentação idônea da autoridade judicial competente, à luz dos demais parâmetros estabelecidos no artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Regência. É como voto, senhor presidente, agradeço a atenção e a paciência dos eminentes pares em ouvir-me. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.